Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui para mais um encontro da leitura antes da Palavra de Deus, sempre na alegria, de poder contar com o Espírito Santo para nos guiar nesse caminho que muitas vezes parece árduo, mas é tranquilo, principalmente quando encontramos as palavras de São Paulo, duras, mas carinhosas como um pai que nos ensina a caminhar todos os dias. E também porque contamos sempre com aquela orientação, com aquela reflexão que torna a palavra de Deus atual para as nossas vidas, que é com o pastor da nossa diocese, Dom Gregório Paixão. Bom dia, Dom Gregório. Bom dia, Rogério. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Estamos mais uma vez, como bem disse Rogério, juntos aqui para meditar a palavra, viver a palavra, orar com a palavra e praticar a palavra. Eu acho que essa é a grande beleza que nós estamos fazendo nesse caminho de conhecer mais profundamente a palavra de Deus, desejosos naturalmente todos de que ela transforme profundamente o nosso coração, a nossa vida, a nossa existência. Portanto, seja muito bem-vindo. Como sempre, peço com licença para entrar em sua casa, para entrar no seu coração, para entrar também nessa zona de conhecimento que nós temos, para que, vendo a palavra, conhecendo a palavra, praticando a palavra, nós possamos aplicá-la em nosso dia a dia e conhecer a salvação daquele que é a palavra. Porque é bom que a gente nunca esqueça, que a palavra é Deus, A palavra estava em Deus, a palavra era Deus, Tudo foi feito pela palavra e sem ela nada se fez. Portanto, o capítulo 1 do Evangelho segundo São João vai nos dizer que Jesus Cristo é a palavra. Jesus Cristo é o Evangelho, Então realmente é maravilhoso nós contemplarmos essa graça daquele que verdadeiramente é nosso Senhor. Então, muito bem-vindos, vamos continuar nosso estudo, nossa oração, por meio da carta que São Paulo escreveu lá pelo ano 64, 65 da nossa era, ao seu discípulo, ao seu amigo, a um presbítero, ali a um jovem, que fazia a função de coordenador da comunidade, que é Timóteo, um jovem a quem o apóstolo dedica um carinho muito grande, e a esse homem ele escreve uma carta, depois vai escrever a segunda carta, Esse homem se chamava Timóteo, e é isso que nós estamos vendo a partir de agora. Nós estamos no capítulo 5 e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, nesse capítulo 5, que é o tema sobre as viúvas. Você que é viúva, você que não está mais com o seu esposo, e também para os viúvos, digamos assim, mas é um especial para as viúvas. Nós vamos falar sobre como as viúvas viviam no passado, nós vamos falar sobre as viúvas e ao mesmo tempo a questão da vivência do evangelho dessas mesmas mulheres. Nós vamos falar do comportamento que o apóstolo espera das viúvas e que caminho essas viúvas podem ter dentro da vida da igreja, como cristãs, de um modo geral, mas também como consagradas, porque é uma possibilidade, não sei se você sabe disso. Vamos, portanto, ingressar nesse universo maravilhoso da primeira epístola que São Paulo escreveu a Timóteo. Pegue sua Bíblia, estamos aqui com a nossa, Vamos lá ao capítulo 5 da carta de São Paulo a Timóteo e agora com nossa oração, com nosso carinho para com a palavra de Deus. Muito bem, como o Dom Gregório já falou, capítulo 5 da carta de São Paulo a Timóteo, versículo 3. Honra as viúvas, aquelas que são verdadeiramente viúvas. Se, porém, alguma viúva tiver filhos ou netos, estes aprendam primeiramente a exercer a piedade para com a sua própria família e a recompensar os seus progenitores, pois isto é agradável diante de Deus. Aquela que é verdadeiramente viúva, que permaneceu sozinha, põe a sua confiança em Deus e persevera em súplicas e orações dia e noite. Mas a viúva que só busca prazer, mesmo se vive, já está morta. Prescreve, pois, tudo isso a fim de que elas sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida dos seus, e sobretudo dos de sua própria casa, renegou a fé,
e é pior do que o incrédulo. Então, vamos lá, vamos começar aí essa caminhada, né, dos aconselhamentos do apóstolo Paulo. Primeira coisa, ele separa e faz um comentário sobre as viúvas, ou seja, ele tem um interesse específico sobre essas mulheres. Porque lembre-se que se hoje, né, os homens mais ou menos vivem, né, um pouquinho menos do que as mulheres vivem mais, né, nós sabemos na sociedade. Fisicamente as mulheres são mais resistentes. Então o que acontece? Dificilmente nós falamos dos viúvos, nós falamos sempre das viúvas. Então o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, o apóstolo Paulo vai ter um olhar sobre essas mulheres, porque elas têm uma importância muito grande para a vida cristã. Não é? Primeiro porque já sem aqueles grandes compromissos, entre aspas, né? Do dia a dia, por causa do seu esposo, assim por diante, elas tinham um pouco mais de condições de se dedicar à vida cristã, né? À igreja e à comunidade, etc. Então, um ponto importante. A outra coisa muito importante é que a gente não pode esquecer que no passado os homens morriam muito antes do que as mulheres. Por quê? Porque os homens, eles trabalhavam, estavam mais em contato com os vírus, estavam mais em contato com as dificuldades do trabalho, né? Podiam cair, quebrar a perna, etc. E não existia penicilina, não existia antibiótico no passado. Então, os homens morriam muito mais cedo, primeiro ponto. Segundo ponto, que a gente não pode esquecer, é que naquele período existiam guerras e o número de homens sempre foi menor do que o número de mulheres, porque muitos morriam durante as guerras, né? Durante as invasões. Durante as invasões, os inimigos violentavam as mulheres, mas matavam os homens. É uma coisa impressionante, não é? Então, muitas mulheres eram viúvas, então o apóstolo Paulo vai falar sobre elas. E principalmente Israel, que era caminho ali de todos, né, ficava no meio entre o Egito e a Síria, no meio entre o Egito e Babilônia, no meio, né, daquela confusão toda. Então Israel sempre era invadido, um país pequenininho, e sofria bastante. Então o número de mulheres era muito grande, né, muito grande. Então vamos ver o que aconteceu, afinal de contas, né, com essas mulheres aqui. O que São Paulo diz? Em primeiro lugar, ele diz o seguinte, que as mulheres, existem dois tipos de viúvas, aquelas que são realmente viúvas e outras que não são viúvas de verdade. Por quê? Porque algumas mulheres, como se sentiam sozinhas, então essas mulheres, agora viúvas, sem um compromisso de matrimônio com alguns homens, elas começavam a ter uma vida mais libertina. Né? Algumas, um número muito pequenininho, né? Então tinha uma vida mais libertina. Então a essas, né, o apóstolo diz que elas não são viúvas de verdade. Viúva, diz o apóstolo, é aquela que perdeu o esposo e vai cuidar da sua casa. Viúva é aquela que perdeu o esposo, não é? E vai cuidar dos seus filhos. E o apóstolo diz, olha, então que ela tem uma vida irrepreensível. Que as viúvas, né, elas lembrem-se que cada vez mais que elas podem, né, com mais carinho, né, servir a Deus e ao mesmo tempo educar e servir a quem? Aos de sua família, aos seus netos, né, aos seus parentes, aos seus filhos. Então, ele as vê como alguém que deve se colocar à disposição daqueles que são da sua casa, daqueles que são da sua família. Claro que no passado, há 2000 anos atrás, estamos falando, né, de 2000 anos atrás propriamente, não é? Então é muito tempo, então a cultura era outra, era uma cultura mais campesina, não é? Mas mesmo assim, o apóstolo falando para aquela grande cidade de Éfeso, onde estava Timóteo, então ele tem uma preocupação muito grande de formar bem essas pessoas. Então é uma atenção que todos devem ter para com as viúvas, mas as viúvas têm que ter uma atenção muito especial para com sua própria alma, para que elas não se percam, porque não poucas viúvas se sentindo sozinhas e ao mesmo tempo querendo a proteção masculina para que coisa pior não acontecesse, o que elas faziam? Né? Algumas viúvas, pouquíssimas, viu? Mas se colocavam à disposição de A, de B e de C para ter o prazer pessoal, para dar prazer para os outros, mas para ter ganhos. E isso envergonhava muitas vezes as suas famílias. É bom lembrar que hoje, quando a gente fala de viúva, são as mulheres, geralmente a gente imagina a viúva, mulheres acima dos 60, né, dos 70, porque a expectativa de idade, por exemplo, no Brasil é de 76 anos, mais ou menos, ou 78, né? Então é a média da estimativa de vida. Mas no passado, é bom lembrar que as viúvas eram viúvas com 25, com 30, e 40 já era considerada uma mulher velha, não é? Uma mulher idosa.
Então, ou seja, mulheres muito jovens eram viúvas. E é bom lembrar que as mulheres casavam mais ou menos com 13 anos. Os homens iam para a guerra entre 17, mais ou menos até 25, 30 anos. Ou seja, as viúvas ficavam ali, né, sem maridos, numa idade mais ou menos entre 17 e 30 anos de idade. Imagina o que é isso, né? Então a mulher estava no seu pleno vigor físico. O que elas faziam, algumas delas, acabavam, já que alguém não estava interessado em casar com ela, porque já tinham 3, 4, 5 filhos, então acabavam com a vida mais libertina. Então São Paulo vai, né, chamar a atenção dessas mulheres, né, para que elas vivam a vida de dignidade. E vai dar naturalmente liberdade para que elas casem também, né, se elas quiserem casar. Mas ele pede, tenha responsabilidade, vivam dignamente a sua viuvez. E vamos adiante. Então, a partir do versículo 9. Uma mulher só será inscrita no grupo das viúvas com não menos de 60 anos. Se tiver sido esposa de um só marido, se tiver em seu favor o testemunho de suas boas obras, criado filhos, sido hospitaleira, lavado os pés dos santos, socorrido os atribulados, aplicado a toda boa obra. Rejeita as viúvas mais jovens, pois quando os seus desejos se afastam do Cristo, querem casar-se, tornando-se censuráveis por terem rompido seu primeiro compromisso. Além disso, aprendem a viver ociosas, correndo de casa em casa. Não somente elas são desocupadas, mas também linguarudas, indiscretas, falando o que não devem. Desejo, pois, que as jovens viúvas se casem, criem filhos, dirijam a sua casa e não deem ao adversário nenhuma ocasião de maledicência. Porque já existem algumas que se desviaram seguindo a Satanás. Se um crente tem viúvas em sua família, socorra-as. Não se onere a igreja, a fim de que ela possa ajudar aquelas que são verdadeiramente viúvas. Aí agora São Paulo está falando por outro grupo de viúvas. Atenção, primeiro qualquer viúva, agora é o segundo grupo de viúvas. Porque algumas dessas mulheres viúvas, depois de uma certa idade, o que elas faziam? Elas se consagravam. E São Paulo pega para essa consagração as mulheres muito idosas. São aquelas que têm acima de 60 anos. Para nós, o que é uma mulher de 60 anos, com toda a franqueza? Uma mulher jovem, né? Vamos ser sinceros, né? A sinceridade é essa, né? Então, as viúvas hoje, uma mulher que tem 60 anos, é considerada uma mulher jovem, pode estar na terceira idade, mas você olha para fisicamente falando, na cabeça, no comportamento, a mulher de 60 anos hoje é uma mulher que está em pleno vigor, em plena idade. Uma mulher de 70 anos hoje está em pleno vigor, em plena idade. Para nós hoje, uma pessoa que é considerada idosa, e sejamos sinceros, são aquelas pessoas que têm acima dos 80 anos. Então, a gente considera 80 anos. Tanto é que querem mudar esse negócio aqui no Brasil de terceira idade com 60 anos. Já querem passar para 70. Porque a pessoa de 60 anos está em pleno pique trabalhando, né? Não é à toa que a gente só se aposenta depois dos 65. Então, esse é o primeiro ponto. Mas o que é que São Paulo faz? Naquele período, uma mulher de 60 anos era muito idosa. Era uma mulher já considerada assim, alquebrada, porque antigamente o trabalho não era fácil, né? Então o primeiro ponto é esse. Então existiam entre as viúvas mulheres que se consagravam a Deus. Ele vai falar sobre isso. Então ele diz o seguinte, para se consagrar, como se fosse uma religiosa, uma freira, digamos assim, né? Que eram mulheres que diziam o seguinte, eu não vou casar mais, eu não quero mais casar e eu quero me dedicar a Deus. Portanto, existe dentro da igreja um ministério próprio para as viúvas. Existem as freiras, existem os frades, existem os padres, existem os diáconos, né? Existe tudo mais assim por diante. E existe um tipo de consagração que você pode ter se você quiser fazer. Ou seja, eu não quero mais casar e eu quero dedicar minha vida totalmente a Deus. Vivendo em minha casa, cuidando dos meus filhos, cuidando dos meus netos, cuidando da minha vida, mas sendo agora uma pessoa totalmente consagrada a Deus. Aqui em Petrópolis, eu tenho a graça de ter 3 viúvas, e é bom lembrar que as viúvas consagradas estão ligadas ao bispo, né? Um irmão franciscano lá,
que dirige as viúvas da nossa diocese, né? Daqui dos franciscanos do Sagrado, mas essas viúvas, são 3 viúvas atualmente, espero que esse grupo cresça, que são mulheres que dizem, olha, eu a partir de agora, eu já vivi o que eu devia viver na minha vida, já tenho plena consciência e eu quero dedicar minha vida totalmente a Deus. Então, é bom lembrar que a viúva, ela não fica presa no convento, ou algo parecido com isso, não. Ela leva a sua vida totalmente normal, frequenta a vida da paróquia, tem a sua vida dos sacramentos, vive em sua casa, tem uma vida totalmente comum, mas ela é consagrada ao Senhor. Ou seja, ela tem obrigações em relação à sua vida de oração, à sua vida em relação aos sacramentos, algumas delas colaboram na catequese quando tem condições na paróquia. Então, é muito bonito, era chamada antigamente a Ordem das Viúvas, como até hoje nós assim consagramos. E é uma das primeiras formas de consagração dentro da vida da igreja. Olha, antes de existir frade, antes de existir monge, antes de existir os religiosos, freiras, como você conhece, né? Mais ou menos uns 150 anos antes desses religiosos consagrados, existiam 2 tipos de consagração na igreja que são os mais antigos, que eram as jovens que se consagravam, né? Primeira coisa, primeiro ponto, e as viúvas que se consagraram. São esses 2 grupos fundamentais e principais na vida da igreja do início da consagração. Olha que coisa maravilhosa, que coisa bonita que muitas vezes a gente não sabe, não é? Então as jovens diziam o seguinte, eu vou viver na minha casa, eu vou viver com os meus pais, mas eu não quero me consagrar, eu quero colocar minha vida totalmente à disposição do Senhor. Então, são as virgens consagradas. Então, primeiro grupo de consagração na igreja. Segundo grupo de consagração, eram quem? Eram as viúvas. Então, São Paulo está falando desse grupo das viúvas. Isso é maravilhoso, né? Pensar nessas mulheres que colocaram sua vida totalmente à disposição do Senhor, né? Isso é sensacional. Agora, ele vai dar uma série de normas para essas mulheres. Então, quais são essas normas? Primeiro, se for jovem, se case. Ele vai dizer isso, né? É viúva, tá jovem, acha que deseja ter filhos, assim por diante, se case, diz o apóstolo Paulo. Eu acho isso muito legal, né? Ele não vê nenhum problema nisso. Até os 60 anos, antes dos 60, ele diz o seguinte, olha, envivou com 20, com 30, com 40, com 50, se acha que é bom o casamento, casa, minha filha, não tem problema, ele vai dizer isso. Agora, depois de 60, se você quiser, se consagra. Agora, se você se consagrar, vai ter uma vida nova. Então, você vai se colocar à disposição de Deus, você naturalmente vai dar testemunho à sua família, você vai viver a vida dos sacramentos de uma forma mais intensa, mas você vai ter que mudar muito do seu comportamento. E qual é muito do seu comportamento? Você vai parar de ser linguaruda, é engraçado São Paulo diz isso, né? Vai parar de ser fofoqueira, você vai parar de ser uma pessoa que tem um comportamento ruim e vai ter um comportamento totalmente novo em relação por causa da sua consagração. Então é o que o apóstolo ensina, né? Dizendo inclusive que tenha muito cuidado na seleção daquelas que vão se consagrar para serem viúvas consagradas depois de 60, por quê? Porque muitas mulheres se consagraram e depois que se consagraram lá, né? Lá vai estar com 70 anos, encontrou um velhinho interessante. Eu sou consagrada aí, me consagrei a Deus por toda a minha vida, mas olha, eu não vou perder esse cobertor de orelha não. E largava a consagração e ia atrás do cobertor de orelha e era um escândalo para a comunidade. Então, preste bem atenção para saber se essa pessoa realmente vai querer até o final da vida, depois, né, da sua maturidade, se consagrar a Deus. Então, eu acho muito bonito. E o apóstolo diz que essas pessoas, elas se consagraram, largaram e agora servem a quem? A Satanás, né? Então, ele vai dizer isso. Mas eu acho, concluindo aqui essa parte ligada às viúvas, eu acho maravilhoso quando alguém, né, depois de uma certa idade, né, diz o seguinte, olha, já entreguei ao mundo, né, a minha carne, né, entreguei ao mundo a minha carne. Agora eu desejo, né, entregar a minha alma totalmente a Deus, sendo uma pessoa consagrada. Então, se você é viúva, de repente, olha lá, né, vá lá no sagrado falar com os irmãos ou escreva para a gente pedindo para se consagrar. Existe um caminho de formação que é feito, né, sobre a questão da consagração e, de repente, como o apóstolo aqui está ensinando, né, você pode também se consagrar a Deus. Eu acho isso maravilhoso, colocar a vida à disposição do Senhor.
Quem sabe sua mãe não vai se consagrar aí, né? Eu estava pensando nisso aqui agora. Eu não vi ela aí, Dom Gregório. É. Dona Maria da Conceição se consagra a Deus definitivamente, olha aí, ó. Vai ser ela pode. Ela pode. As viúvas, né? Então, uma vida de oração, uma vida de penitência, de ajuda aos mais pobres, de frequência à igreja, né, aos sacramentos, né, dentro das suas possibilidades e assim por diante. Olha, é uma vocação que muitas vezes as pessoas não sabem. É bom lembrar, só para concluir aqui, que isso é muito importante, que na vida da igreja existem várias formas de você se consagrar. Olha, para homem, você pode ser diácono, você pode ser, se consagrar mesmo, né? Totalmente sua vida é consagrada. Padre, né? Bispo, assim por diante, né? Então, tem isso aqui. Para homens e mulheres, nós temos a vida consagrada religiosa, pode ser contemplativo, viver no mosteiro mais com uma vida de oração e trabalho. Você pode ser das comunidades missionárias, né? Você tem também casais, homem e mulher, marido e mulher, que se consagram dentro de um movimento da igreja, que fazem, né, assumem promessas de se consagrar totalmente a Deus, e se coloca totalmente à disposição do Senhor em missão. Né? Interessante, né? Em missão, largando tudo, entre aspas, colocando a sua profissão, a sua vida à disposição do Senhor. Outro tipo de consagração, aqueles que são peregrinos, não sei se vocês sabem disso, são raríssimos na igreja. Em Salvador tem um, né, que é um peregrino, que é um francês maravilhoso, que a vida dele consagrada, sabe como é? Ele é consagrado, começou consagrado. Eu sou monge beneditino, né? E eu sou padre também, né? E agora sou bispo. Agora, ele, no caso, né, Henrique, chamado Henrique da Santíssima Trindade, que é um peregrino, a vida dele é andar, peregrinar pelo mundo. Ele agora, naturalmente, está cuidando dos mendigos lá, né? Dos habitantes em situação de rua lá de Salvador, mas agora ele está um pouco mais, né, tem um pouco mais de idade, mas sabe o que ele fazia? Ele saía do Ceará andando e ia até São Paulo a pé, minha gente, a pé. Ele não podia pegar carona, só se alguém oferecesse ele entrar para evangelizar a pessoa que estava no carro. E ele ia andando até São Paulo, né, mais ou menos, e depois ele subia andando, evangelizando ao longo do caminho, que são os peregrinos, chamados peregrinos. Né? Então, ou seja, tem os eremitas, que são aquelas pessoas que escolhem viver a vida inteira somente para Deus. Então se separam, vão para um lugar totalmente separado. Existem muitos conventos de eremitas. Aqui no Brasil nós temos os cartuchos. É bom lembrar que nós temos um petropolitano que está lá na Cartucha, certo? Que foi aqui da comunidade de Mata Dolorosa de Jerusalém, que aliás me escreveu essa semana, né? Ele só pode escrever para a família e para o bispo. Olha que honra eu tenho, né? Então eu escrevo as cartinhas para ele também. E esse está onde? Lá no Rio Grande do Sul, e é eremita. Vida total de silêncio, somente ligada a Deus. 100% só para Deus. Olha só que legal, né? Então, ou seja, existe também naturalmente outro tipo de vocação, que é aqueles que se consagram pela vida matrimonial, não é? Então, a igreja é muito rica, né, de consagrações, e a gente tem que se colocar à disposição daquilo que é a nossa vocação. Pois bem. Dom Gregório, alguns comentários em cima do que o senhor falou agora, né? A Zilda Lima, ela diz assim: sou viúva há 26 anos, não só cuido dos meus 2 filhos e da missão que Deus me deu, pastoral da saúde, levar Jesus aos doentes e idosos. Isso, muito bem. É uma forma de se consagrar após a viuvez. Agora, aqui que eu estou lembrando, Zilda, é o seguinte: é uma outra forma de consagração, né? Você está se consagrando, que é maravilhoso, através das pastorais. Essa consagração é a consagração oficial. Tem uma formação para isso, e depois, diante do bispo, numa missa, diante da igreja, eu, né, Maria, José, me consagro a Deus definitivamente através dos votos que faço, né, de pobreza, que é a simplicidade de vida, né, castidade, obediência por toda a minha vida. Então é um voto oficial. É como se fosse, digamos, comparando uma ordenação sacerdotal, né, comparando assim. Então é um voto oficial. Agora, esse tipo de consagração que você faz é maravilhosa, que é a consagração que os leigos fazem dentro da igreja, né, colocando toda a sua vida à disposição do Senhor através das pastorais. É uma graça, é uma bênção. Aproveito para mandar um abraço, né, o Pedro Araújo. Ele pede a bênção do Senhor, abençoe, um abraço. Ele está em Cordoba, Argentina. Se não me engano, Dom Gregório, ele é de Pedro é de Magé. Isso eu sei porque eu conheço ele há muitos anos, e a esposa dele também.
se não me falha a memória, ele está na Argentina, na Fazenda Esperança. Ah, que É maravilha. um leigo da diocese que trabalha na Fazenda Esperança. E segundo o padre Fabiano, né, que está na África, também na Fazenda Esperança, nós temos vários leigos e religiosos da diocese que estão atuando na Fazenda Esperança. Isso é maravilhoso, minha gente. E o Pedro é um deles. Que beleza. Pedro, um abraço para você. É Cordoba ou é Córdoba? Córdoba. Ah, certo, né? É que, então... né, sabe como é que é, né? Desculpa aí, viu? É porque o meu tradutor aqui não está muito bem não, viu? Mas eu penso que eu achei assim, não? Eu conheço algumas cidades lá e não, né? Então lá, olha, um abraço em todo mundo aí da Fazenda da Esperança. Ontem eu estava falando com o padre Roberto, lá de Aracaju, amigo meu, que ainda está na Fazenda da Esperança, lá na região de São Paulo, né? Aqui nós temos o padre Fabiano, que está lá na África, na África do Sul, trabalhando também como missionário, né? Ajudando lá as pessoas que são acolhidas. Você está aí, né? Muitos com as suas famílias. Olha, um abraço, parabéns, muita coragem. Vamos lá. A Raquel Igor, ela diz que lindo isso, não sabia dessa consagração, referindo-se à consagração das viúvas. Olha, a igreja é tão rica, tão rica, tão rica, que eu poderia passar aqui 10 dias falando das possibilidades da gente se consagrar da igreja. É maravilhoso, né? Estar na igreja. A igreja é uma bênção, é uma graça de Deus, né? Então, se alguém se animar aí, se animar aí, minha filha, a viúva, não é? Mas já tem uma pergunta aqui. Certo. A Hilda, né? A Hilda certo. Teixeira está perguntando, qual o limite de idade máxima para a viúva se consagrar? O limite é 120 anos, é o limite máximo para a consagração, certo, Hilda? Algumas pessoas se consagram mais novas, né? Algumas mais novas, então mais ou menos 40, 50 anos, tem viúvas consagradas com essa idade. Porque existe outro tipo de consagração na igreja chamada Instituto Secular, que são mulheres, olha, algumas são solteiras, algumas são casadas, outras são viúvas, outras são mães solteiras, olha lá, que interessante, né? Conheço várias, que são mulheres que, depois de uma experiência de vida, que são institutos seculares, elas querem testemunhar Jesus Cristo através de uma vida consagrada. Isso é maravilhoso. Aí em Salvador, por exemplo, né, nós temos Caritas Christi, por exemplo, que é um grupo maravilhoso, né, de pessoas consagradas. Então, olha, a possibilidade é tão grande. Agora, a idade de consagração, geralmente espera-se que a mulher tenha assim, acima de 50 anos, né? Um pouquinho, geralmente por aí. Mas aí, quanto à idade, a possibilidade, até posso lhe garantir assim, né? E quando a pessoa está com a cabeça boa, assim por diante, ela pode se consagrar. Agora, ela vai ter que fazer um caminho de preparação, que é muito simples, mas para fazer isso daí, né? Quem sabe, Hilda, né? Você não vai ser mais uma viúva aqui, né? Você é viúva? Não sei não, né? Mas quem sabe, né? Então, não tem idade não, certo? A partir dos 50, estou dizendo mais ou menos, né? Olha que tem aí muitas possibilidades. O convite que o senhor fez à minha mãe é muito prudente, porque, né, ela vai me dar um grande puxão de orelha depois que eu vou falar. Eu tentei arrumar um namorado para ela falou que não. A senhora tem toda a razão, viu? Tem que ficar fiel ao meu pai ali mesmo com a morte dele. Isso não é verdade não, ele quer que a senhora fique fiel a ele, compreende? O tempo todo aí, né, fazendo comidinha, né, bajulando os filhinhos. Então, frango com batata, eu adoro. Frango com batata, para mim frango com quiabo, certo? Então, ó, vamos lá. Então, vamos lá. Sobre os presbíteros. Isso, versículo 17 do capítulo 5º. Os presbíteros que exercem bem a presidência são dignos de uma dupla remuneração, sobretudo os que trabalham no ministério da palavra e na instrução. Com efeito, diz a Escritura, não amordaçarás o boi que debulha, e ainda, o operário é digno do seu salário. Não aceites denúncia contra um presbítero, senão sob depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Repreende os que pecam diante de todos, a fim de que os demais temam. Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, que observes estas regras sem preconceito, nada fazendo por favoritismo. A ninguém imponhas apressadamente as mãos. Não participes dos pecados de outrem. A ti mesmo conserva-te puro. Não continues a beber somente água. Toma um pouco de vinho por causa de teu estômago e de tuas frequentes fraquezas.
Existem homens cujos pecados são evidentes, antes mesmo do juízo, ao passo que os de outros só o são após. Do mesmo modo, as boas obras são evidentes, e as outras não se podem manter ocultas. Perfeito. Olha que interessante, ele vai falar sobre a ordenação dos presbíteros, né, dos padres, digamos assim, né? Ele está dizendo isso. Então, a primeira coisa que ele vai dizer é o seguinte, olha, em primeiro lugar, não imponha as mãos sobre qualquer pessoa, passa por uma formação longa, por isso que os nossos seminários são tão exigentes. Veja que isso tem a ver com o capítulo 5º aí da primeira epístola a Timóteo. Primeira coisa. Segunda coisa muito importante que ele vai dizer aqui, não é? Que quando alguém acusar um presbítero, né, por uma situação, seja lá qual for, que não aceite logo a acusação, porque você pode ser injusto para com o irmão, mas você chame 2 ou 3 testemunhas e peça que elas testemunhem sobre aquela realidade. Se por acaso isso for verdade, naturalmente que esse presbítero seja punido, mas tendo testemunha, porque o pessoal fala demais, né? Como ele é um líder de uma comunidade, pode ser que qualquer atitude que a pessoa acha que não é legal, que a pessoa cai em cima do presbítero. Então, ele pede que se tenha muita prudência em relação à pessoa do presbítero. Eu também acho isso muito interessante, muito legal, né? Falando sobre as acusações que podem fazer sobre um presbítero. Outra coisa que ele diz aqui, que é uma coisa assim, muito importante, é que o presbítero, que esse irmão, ele seja, né? E isso é muito importante, que esse irmão, o presbítero, ele receba uma côngrua. O que é uma côngrua? É um salário por aquilo que ele faz, né? Então, ou seja, o padre, ele tem direito de receber a sua sustentação, porque ele tem o quê? Ele tem celular para pagar, digamos, se a gente falar hoje, né? Ele tem direito de ter a dignidade de sua roupa, ele vai comprar aquilo que é seu. Então, tudo aquilo que é pessoal de um padre, é ele que tem que se sustentar, né? E as pessoas acham interessante que, é bom que se diga isso, que um padre recebe um salário que é exorbitante. Minha gente, olhe lá, né, na tabela o que é que um padre recebe, né? O que é que e olha que geralmente o padre tem 2 faculdades, tem especialização, tem tudo, né? Geralmente um padre, né, eu vou dizer aqui com toda a franqueza para vocês aqui, com toda a abertura, não é? Então o pessoal imagina que padre recebe tudo mais, ou que a gente recebe uma coisa que é exorbitante. O que um padre recebe por mês são 2 salários mínimos. É o preço que o padre recebe. E ele tem que pagar tudo aquilo que é pessoal dele, né? Se ele quer fazer um curso especial, se ele quer fazer um curso de língua, se ele quer comprar alguma coisa, o carro que ele quer se movimentar, assim por diante, isso é por conta do padre. Então ele recebe 2 salários mínimos. E o vigário paroquial recebe um salário mínimo e meio, né? Então qualquer pessoa com uma boa formação receberia muito mais do que isso. Então é o trabalho e missão que se recebe. As pessoas imaginam, o padre aí está rico, está tudo mais, assim por diante. Pode ser que ele tenha um curso, esteja dando aula numa faculdade e ele receba um pouquinho mais, mas não é não. É ilusão a gente imaginar que bispo, padre, assim por diante. Pode ser que alguma diocese tenha uma coisa melhor, mas essa é a nossa realidade. As pessoas acham que se nada em dinheiro, o dedinho não. O dinheiro que entra para a paróquia não pertence ao pároco. Nós não somos donos da igreja. O dinheiro que recebe vai para a paróquia, para as atividades, né? E aquilo que é direito dele, que é a chamada côngrua, né? Isso aí é tirado já dentro, pelo conselho lá paroquial, por aquilo que é o conselho econômico de cada paróquia. Porque o padre também tem a vigilância da diocese, tem a vigilância dos seus conselhos que estão lá dentro da paróquia, né? Então é bom lembrar isso para vocês. Eu acho uma graça muito grande aquilo que o apóstolo Paulo fala, porque ele vai dizer o seguinte, que, né, o trabalhador, o operário, é digno do seu salário. Então, é aquilo que o sacerdote vai receber. Tá certo? Então, é só para que vocês fiquem sabendo um pouquinho. Foi bom que tive a oportunidade de dizer isso, mas ele pede o seguinte, um comportamento que seja digno. E é uma coisa muito interessante aqui que aparece também nesse capítulo 5º, é a preocupação que São Paulo tem com Timóteo. Timóteo era fraco fisicamente. Então ele vai dizer, Timóteo, né, para suas fraquezas, não tome apenas água, tome um pouco de vinho, né? Porque vinho no passado, né, na época dos apóstolos, equivalia mais ou menos aí a um suco, né? Então ele dizia o seguinte, geralmente era misturado também com água. Então, toma um pouco de vinho por causa do seu estômago. Interessante isso, né? Toma um pouquinho para que você possa relaxar um pouquinho. Não era bebida, não era alcoolismo, não. Porque ninguém tinha sucos como nós temos aqui no passado, ninguém tomava suco como nós tomamos. As pessoas ou tomavam água ou tomavam vinho.
Pronto, era isso. Então, não se preocupe, meu filho, toma um pouquinho de vinho para você ficar um pouquinho mais forte, né? Então, foi a sugestão de São Paulo, desse carinho que ele tinha para com Timóteo. Que bonito aquilo que a gente tem através dessa epístola. E amanhã chegaremos ao último capítulo, capítulo 6 da primeira epístola a Timóteo. Vamos ver se amanhã a gente consegue concluir essa primeira epístola a Timóteo. Vou passar para o senhor. Só vou pedir desculpa, muitas mensagens não vão aparecer aqui agora, porque o telefone deu uma travada e aí reiniciou e algumas mensagens anteriores não aparecem para a gente em função de estarmos ao vivo aqui pelo celular. Perfeito, né? Então vamos lá, vamos ver aqui, olha. Primeira pessoa aqui, olha. José Roberto Gabrich, Nivani Pereira da Silva e outras pessoas estão juntos aqui. Deus abençoe, muitas graças. Alguns nomes: Diácono Luciano Schmidt, nosso querido diácono, né? O diácono se consagra a Deus e a sua família. Muito bem, é uma espécie de consagração também dentro da igreja, né? São os diáconos permanentes, esses que são casados. A Nivane diz o seguinte: Pereira, cheguei, bom dia, sua bênção, Gregório, Deus abençoe. A Adriana Carreiro, pode vir fazer caminho com as irmãs Lucianas, isso aí já é uma consagração, que são aquelas irmã Dulce, né? Então, se alguém desejar fazer um caminho, irmãs Lucianas estão lá em Raiz da Serra, olha lá, vamos lá, né? Incentivar a Adriana também. Incentivar a Adriana. Vai, Adriana. Não, a Adriana quer casar, Adriana. Adriana, vou arrumar um namorado para você mesmo, assim, que você já não tenha, né? A Hilda tem 70 aninhos, ela põe aqui, tem mais de 70, mas tem 70 anos e meio, né? A Hilda, que beleza, uma data maravilhosa, se quiser se consagrar, minha irmã, seria uma bênção. Aldete Oliveira, bom dia a todos, bênção do Gregório. A Marlene, Deus abençoe minha irmã. Marlene Rocha, a Jana Barbosa, mandando abraço para todo mundo. A Sandra Morgado, onde estivemos juntos aí, eu vi que estava na live lá com Raiz da Serra. A Clarice Cruz, a Tânia Carino, a Virgínia Santana, bom dia, Rogério. Realmente a Fazenda Esperança nessa pandemia está acolhendo moradores de rua. Casa, comida, roupa lavada, é muito carinho. É um trabalho maravilhoso, com mais de 50 casas em todo o mundo. Eu acho que é mais de 50 mesmo, eu acho que passou de 150, viu? Vale a pena conhecer esta obra de Frei Hans, Fazenda Esperança. Caminho maravilhoso. Fazenda Esperança tem duas. Duas. Uma em Teresópolis, que é para homens, e uma em Guapimirim para mulheres, que se envolveram com substâncias ilícitas, né? Cláudio Siqueira, Deus abençoe, minha irmã. A Zéu Gomes, Deus abençoe. A Raquel Igor, a Elza Moura, a Edna Regis. Minha mãe pertence à Ordem Terceira de São Francisco. Era 30 mulheres que tinham suas obrigações de acolher doentes, viúvas e órfãos. Elas dividiam as obrigações entre elas e a família. Eu, desde os 9 anos, participava levando o mingau para a casa das viúvas. Olha que coisa maravilhosa. O lindo era quando ela entregava o mingau, a pessoa que levava e eu distribuía dizia: antes de oferecer o mingau, antes de oferecer o mingau, cumprimente, converse um pouco para depois servir. Não dê só o mingau, mas atenção e amor. Se você não fizer isso, o que é oferecido vira ração. Elas tinham um breviário e horários certos de oração. Que maravilha! Muito obrigado, Edna, por você falar sobre isso. Fico muito feliz. Além de Cristina, as pessoas julgam muitos padres, coitados. Engraçado, né? Vamos lá. Como é o nome do salário do padre? Pergunta o José Roberto, né? José Roberto, meu irmão, o salário do padre se chama côngrua. C-O-N, né? C-O-N-G-R-U-A, côngrua. Então, côngrua, certo? A Sueni de Paula, né? Boa explicação sobre o salário dos padres, ela está falando aqui, né? A Neucileia Cardoso, a Tânia Carino, né? E está falando aqui, graças a Deus estamos sobrevivendo com nossas refeições no Gregório e Rogério. Obrigada pelas manhãs abençoadas. Muito obrigado. Comprem aí Nogueira, minha gente. Olha, a Tânia Carino ali, né? Comprem as refeições aí em Tânia Carino, ali, ela está ali fazendo comida de primeiríssima, certo? A Rosane Shirai, né? A nossa samurai aí, muito obrigado pela presença. A Hillary Hillary Pires, viu? Deus abençoe a Hillary. Eleonora Torinho, enviei várias mensagens, sua bênção para mim e para a família. Que Deus abençoe, Eleonora. A Zéu Gomes, a Elisete Mendonça, vamos lá. A Beatriz Leal,
Adriana, posso contar? Contar o quê? Que tá namorando? Olha, isso é fofoca de Beatriz Leal. Conta aí pra gente que também nós somos fofoqueiros. Conta aí, quero saber se ela está namorando. Um abraço bem grande, Beatriz. A Sandra Coutinho, que Deus abençoe, né? Peço orações por Felipe Laranjeira, que está hospitalizado. Nossas orações por Felipe, minha irmã. Que Deus abençoe. A Ivana Montes, né? A Ivana, eu tenho 5.9, né? 1 gira por dia. Estou em forma. Nem me considero idosa. Não chegou ao 6.0, né? E tá lá a Ivana do Almeida, que beleza. A Neide Cristina mandando um beijo. A Celina Maria de Freitas, que Deus abençoe, minha irmã. A Isabel também tinha mandado uma mensagem, mas ficou naquelas perdidas. Aquela Isabel. Eu acho que é Isabel, nossa Isabel. Nossa ex-chaminé? Isso. Ótimo. Isabel, dá notícia pra gente, minha irmã. Quero saber se você continua perseverante, né? Qualquer hora a gente se fala pelo telefone. O Paulo Sérgio Franco, bom dia, meu irmão. Atrasei um pouco e não sei se já foi comentado. Amanhã tem retiro online. Retiro online aonde, homem? Que eu não tô sabendo aí. Paulo, meu irmão, ó, um abração para você, um beijão para você, um beijão para Bento, um beijão para Mafalda, um beijão para toda a família, meu irmão. Muita coragem aí, viu? Fala aí de que retiro é esse. A Virgínia Santana, maravilha, carinho e atenção ao se doar. E a Érica Takahashi, tá participando também, a Beatriz Leal, rindo aqui. A Luzia, essa Fazenda da Esperança é somente se a pessoa quer ir, sim, não pode ser obrigado, viu? Luzia, manda notícia pra gente, minha irmã, né? Continua aí perseverando, você é nossa mascote, não esqueça. Edson, vigia aí sua esposa, pelo amor de Deus. Se encontrar algum pacote, joga no lixo, pelo amor de Deus, né? Adriana Carreira, estou solteiríssima, olha. Aliás, pretendentes, homens abaixo de 50, né? Ou 40 talvez. Adriana Carreiro de Raiz da Serra está lá, solteiríssima, esperando aí o príncipe encantado. Não pode sapos, pelo amor de Deus. Sapos não apareçam, por favor. A Maria Silva, dá-me vossa bênção, Gregório. Deus abençoe, minha irmã, com todo carinho. A Elza Moura, o Homem Montes e Mession. Peraí, eu acho que é isso. A partir de amanhã, não, amanhã, sábado. Não, amanhã. Amanhã eu vou celebrar às 8 horas da noite, abrindo aí o Immersion, que é um grande momento aqui na nossa diocese, é o primeiro que vai acontecer, né? E com a Adriana Lima, com H no final, Juliana Lima, da nossa, perdão, porque estou aqui, ó, Juliana Cardoso, é a Juliana Lima, da nossa, aqui é a Adriana Cardoso, é Juliana Lima, da nossa diocese, ela vai tem toda uma programação com vários cantores, então nós estaremos aí sexta, sábado e domingo, e eu quero a participação de vocês, e eu vou amanhã fazer a abertura, às 8 horas. Lembrando, tudo vai ser transmitido pelo canal, pela página da Diocese. Isso. Então você vai ter acesso lá tranquilamente, vai ser todos os dias. E hoje, à noite, às 9h30, Dom Gregório participa de uma live com o projeto Casais Restaurados, junto com o Paulinho Cleves e a esposa dele. Então basta você procurar lá a página Tem um anúncio já, um cartazinho anunciando com a página, tudo na página da Diocese. Isso. Então vai ficar até, eu vou repetir hoje para que vocês possam estar acompanhando. Participe conosco, vocês, viu? Eita, que o meu celular está tocando aqui. Vamos lá, afinal que tem que terminar, talvez, né? Adriana Carreiro, que é meu filme não, Beatriz falando assim, a Nelcimar Winter, a Maria Aparícia terminando, a Nilza, a Neuza Argon, Deus abençoe, a Luzia primeiro. Sim, continuo sem fumar, que notícia maravilhosa, ganhei a minha quinta-feira, parabéns Luzia, que beleza. E você fuma, além de Luzia, alguém aí fuma? Quer dizer, Luzia não fuma mais, mas alguém fuma, vai largar o cigarro, manda aí pra gente que a gente reza e você larga essa porcaria, tá certo? Vamos lá, Adriana Carreiro rindo aqui, Maria Antônia, sua bênção, minha filha Vanessa faz aniversário hoje, que Deus abençoe, minha gente, o celular não para de tocar, não é? A Maria do Carmo Argon, Deus abençoe. A Virgínia Santana, a Nilza Ferreira, mandando um buquê de flores. Ana Saldanha, Catarina Lima, Clarice Cruz. Paulo Franco, é o Imércio aí da Diocese, exatamente. Obrigado, Paulo. Paulo está em Salvador, nos ensinando aqui as coisas aqui da nossa Diocese. Paulo, um beijão para você, meu querido irmão e amigo. Senão está atento à página da Diocese. Exatamente, né? Ivana Montes, essa live não perco de jeito nenhum. Tem sido muito legal essas lives. E Adriana Esteves, minha gente, Deus abençoe, né? Muito obrigado pela sua presença, não é? Alegria. E amanhã, se Deus quiser, às 9 horas, estaremos aqui juntinhos com vocês,
rezando a palavra de Deus. Então que Deus abençoe e vamos agradecendo nessa grande graça, pedir a bênção dos anjos sobre a nossa vida, eles que estão ao nosso lado, nos indicando o caminho que leva a Jesus Cristo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, governa, ilumina. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, minha gente.